só, gente, como eu disse agora há pouco, nesta semana nós perdemos um ícone da televisão brasileira, da televisão e do cinema brasileiro, né? O ator e diretor Marcos Paulo. Ele estava lutando contra um câncer já há 2 anos, mas ele acabou falecendo de embolia pulmonar. E o Dr. Thomson é o nosso convidado de hoje para falar um pouco mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui ao nosso Vitrine Revista. Tudo bom, Júlio? Boa tarde. É um prazer receber você. Agora, doutor, é um problema muito recorrente, né? Quais são os fatores de risco, por exemplo, da embolia pulmonar? A embolia é uma doença, vamos assim chamar, conhecida há muito tempo. E outro problema da embolia pulmonar é que ela tem uma alta taxa de mortalidade na fase aguda, né? 30% a 40% não tratados vão a óbito da embolia pulmonar, na primeiro episódio. Então é grave mesmo. Você tem vários fatores. Um deles, tá certo, é o repouso prolongado, a imobilização dos membros inferiores, cânceres, neoplasias em evolução, a obesidade, gravidez, a diabetes, tabagismo, anticoncepcional nos jovens. E tem as viagens de avião também, as longas viagens de avião, que você fica imobilizado, também possa dar. Então vocês veem, eu já falei aí talvez uns 8 ou 10 fatores da embolia pulmonar. E se ela não for atendida rapidamente, a mortalidade, como já falei, é alta. Você tem a estatística americana de que em cada 70 pacientes, em 100 mil habitantes, tem embolia pulmonar. Nos Estados Unidos, nós teríamos em torno de 170, 180 mil casos ano de embolia pulmonar. É uma estatística americana. E o Brasil não foge muito disso aí, né? E o grande problema é o diagnóstico e a conduta inicial. Senão, a mortalidade é alta. Acomete mais homens ou mulheres, doutor? Mais ou menos a mesma faixa, tá certo? Tanto homem quanto mulher, depende das doenças predisponentes. Então, no caso da gravidez, aí entra mais a mulher do que o homem, na verdade. Claro. Obesidade hoje está mais ou menos igual. Tabagismo, a mulher hoje está se igualando ao homem, então o risco é o mesmo. O diabetes é mais ou menos igual. Enfim, você tem hoje, a proporção é praticamente a mesma entre homem e mulher. A falta de atividade física, por exemplo, também pode ocasionar esse problema, doutor? Não é a falta de atividade física, mas as coisas que vão, tá certo, em cima, quer dizer, a obesidade, o sedentarismo, tá certo? Algumas doenças que tem nos joelhos, no quadril, que fazem falta para o exercício, pode propiciar, tá certo, as tromboses venosas, coágulos nos membros inferiores, que eles sobem para o pulmão e levando a embolia pulmonar. Ô, doutor, eu fiquei impressionada porque você citou, por exemplo, viagens longas de avião. E nesse caso, o que os passageiros devem fazer numa viagem longa de avião, por exemplo? A orientação é sempre, ele cada hora, 1h30, ele andar, tá certo, pelos corredores, tá certo, não ficar 8, 10, 12 horas imóvel, sentado, com as pernas abaixadas, que vai inchar, vai diminuir a circulação e a pressurização, alteração de pressão, bebidas alcoólicas em grande intensidade nos aviões, tudo isso propiciam a possibilidade de embolia pulmonar quando chega no local de destino. Certo. O ator Marcos Paulo, ele estava cuidando, ele estava tratando de um câncer, né, desde 2011, desde o ano passado. E o doutor Maluf, nesta semana mesmo, falou que ele estava extremamente bem com relação ao câncer. Daí aconteceu de dar uma febre no ator e, enfim, ele veio a falecer em função da embolia pulmonar. O câncer é um dos fatores. Quais são as outras doenças? Então, a gente já citou, tá certo? A obesidade, o anticoncepcional, o diabetes, a imobilização. No caso dele, teve uma viagem de avião longa, parece, foi que eu vi no jornal, que ele veio, parece, em Manaus. Manaus, tá ele certo? estava em Manaus. Viagem, não sei se ele andou, não andou, quantas horas foi essa viagem. Não sei, lógico, a gente não sabe quanto que esse câncer de esôfago estava realmente estabilizado ou não. Ele não fez quimioterapia, pelo que eu fiquei sabendo, mas a quimioterapia é outro fator também que desencadeia embolias pulmonares. Enfim, você vê, são vários fatores que tem, tá certo? No caso do Marcos Paulo, tem a viagem e teve,
tá certo, esse câncer. Se ele tem outros fatores, eu não conheço, né? Certo. Se ele fumava ou não, se ele bebia ou não, tá certo? Essas situações eu não conheço. Existe uma idade para que a pessoa, por exemplo, seja até mesmo levada a óbito em função da embolia pulmonar, doutor? Depende dos fatores predisponentes. A tendência é faixas etárias maiores. Mas, há uns anos atrás, quando as mulheres começaram a usar anticoncepcional, as mocinhas de 19, 20 anos, se começou a ter muita embolia pulmonar nos jovens. Principalmente se ela usa anticoncepcional e fuma. Aumenta de 4 a 10 vezes a chance de embolia pulmonar numa pessoa jovem que usa anticoncepcional e usa o cigarro ou outras drogas, tá certo? Então, a idade é variável e depende do fator. Se for obeso aos 20, se for obeso aos 70, a chance é a mesma. Se for um diabetes grave aos 20, um diabetes mais, vamos dizer, com uma idade mais avançada, também a chance é grande. As cirurgias, tá certo? Cirurgias acima de 3, 4 horas podem propiciar embolia pulmonar porque está em repouso, tá certo? Inclusive as pessoas acamadas, as pessoas que estão Acamadas, no leito tudo. UTI, por exemplo. Todos. Por isso que, de uns anos para cá, se usam anticoagulantes profiláticos antes de cirurgias desses pacientes acamados, que é o anticoagulante que vai tentar reverter o processo da embolia pulmonar. E como é feito o diagnóstico, doutor? Então, o diagnóstico nem sempre é fácil. Tanto que, na área médica, existe já quase que uma máxima. Então, na dúvida, use o anticoagulante. Depois você vai ver exame de laboratório, você vai ver radiografias, você vai ver alguns exames mais específicos, tá certo? Para tentar provar. Nem sempre nós conseguimos, mas o importante foi ter tratado e se o paciente evoluiu bem, ótimo, tá certo? Na nossa estatística, uma embolia pulmonar a mais com um resultado melhor a mais também, tá certo? Doutor, e os principais sintomas, hein, da embolia? Então, ele tem uma falta de ar importante, ele pode ter uma tosse seca, irritante, podendo ter uma dor torácica e uma dificuldade de respiração, tá certo? Ele pode ter baixa de pressão. São uma série de sintomas meio abruptos que confunde com infarto de miocárdio, confunde com outras doenças torácicas que você pode, tá certo, ter dificuldade. Mas aí, na dúvida, volta a repetir, trata. É verdade. Doutor Thomson, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa Vitrine Revista, falando de um tema tão importante. E já faço um convite para que você volte outras vezes, para nós tratarmos de outros temas também tão importantes aí para a nossa população. Sim, a gente está ajudando vocês, ajudando a população. Muito, doutor. A função, eu acho que nossa, tá certo, na área médica, não só no consultório, no hospital, mas também, tá certo, mostrar ao público algumas coisas que a gente pode realmente mostrar e ajudar a população. Nesse caso aí, Júlio, são esses fatores predisponentes. A população tem que saber de vários desses fatores predisponentes que possam causar embolia pulmonar. Tá bom? Certo. Muito obrigada mesmo, Obrigado doutor. a você.